Este mês de outubro estamos falando sobre ânimo. Todos nós precisamos. E hoje queremos refletir sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17 e 18. Para que o 18 tenha sentido, é importante entender o 17. Diz assim a palavra de Deus: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor e nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Em outra versão está: animem-se uns aos outros com estas palavras. Que o Senhor nos inspire para compreender esse texto. 1 Tessalonicenses é uma carta muito interessante, porque ela foi escrita no momento de uma igreja muito amada, muito fervorosa, mas que cometia alguns erros. É interessante que eles criam certo, Jesus voltará, mas faziam errado, e estavam deixando de trabalhar e muitas outras coisas, na expectativa que se Cristo vai voltar hoje à tarde, eu não preciso mais trabalhar. Isso começou a causar alguns problemas e Paulo teve que corrigir alguns erros. E o fez. Em diversos momentos da carta ele vai falar sobre santidade, sobre fraternidade e sobre a volta de Jesus. Entendam, meus irmãos, o fim virá. E é muito fácil explicá-lo. O fim virá, Jesus voltará, aquele que crê será salvo e estará para sempre com o Senhor. Isso é o resumo, em poucas palavras, de tudo que precisamos aprender sobre o fim. Mas naquele tempo, e ali em Tessalônica, havia muita dúvida. E não só sobre isso, mas inclusive uma dúvida sobre: e se quem morreu primeiro, como é que fica nessa ordem? Vai primeiro? Ou se morreu primeiro antes de Jesus, e vai ser ruim para eles? Como é que é isso? É interessante que era uma dúvida que não é bem dúvida para os dias de hoje. E após, claro, muitos estudos e muito do que já sabe das Escrituras, que a igreja que não tinha acesso, nós que cremos sabemos que o fim virá. E quando virá, será num abrir e fechar de olhos. Então, fecharemos os nossos olhos da presença do Senhor e abriremos diante do nosso Deus. E essa é a grande verdade bíblica. Mas a igreja aqui estava aflita e confusa e era preciso explicar. Paralelo a isso, não era um tempo fácil de ser cristão. Havia muita coisa acontecendo, perseguição, heresia e mesmo confusões. E tudo isso que estava acontecendo criava um quê de ansiedade. Um quê de, às vezes, desânimo. Ainda bem que hoje não acontece em nossos dias. Mas é preciso compreender, e há duas teorias a respeito desse texto, que diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Primeiro, é que estas palavras sejam todo este capítulo 4, nessa parte final que fala da morte e ressurreição. Mas há uma outra teoria curiosa que fala que estas palavras sejam apenas a expressão final: assim estaremos para sempre com o Senhor. E só isso já basta para nos consolar, nos animar e dar tudo o que precisamos para honrar. Mas que fique certo que Jesus voltará. Diante disso, eu vou pegar alguns textos do Antigo Testamento para encabeçar cada uma das partes dessa mensagem, para provar que consolo está entremeado em cada uma das páginas do Antigo e do Novo Testamento. E começo com o Salmo 42, verso 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida a minha alma? Bem, se fizéssemos uma fila aqui no microfone e perguntássemos para você dar 3 motivos por que você está abatido hoje, imagina o tamanho dessa fila. E alguns diriam: só 3? Não, pastor, segura aí, tem mais. Há muitos motivos que nos abatem a alma. É uma pedra pressionando a vida em todo o tempo. É interessante isso. Essa carta foi escrita para tirar dúvidas.
Mas curiosamente Paulo não responde tudo o que eles queriam ouvir. Essa carta está aqui para animar. Porque está batido a minha alma, é preciso entender o que nos abate, nos deixa mal. Algumas coisas, meus irmãos, que claramente fazem parte da vida. No mundo capitalista hoje, ficar sem dinheiro é uma delas. Como já disse aqui, um amigo meu dizia, o dinheiro é o inferno, mas a falta dele é o diabo em pessoa. E é fato. Problemas familiares, enfermidades, crises pessoais e mesmo crise na fé. Mas agora entenda, porque está batido a minha alma, todos nós precisamos de consolo. Esse texto nos responde tudo e nos dá algumas certezas. E sabe, para vencer isso precisamos ter certeza. Primeiro, que Jesus voltará. Saiba disso. Isso é claro, isso é evidente e é necessário. Saiba que Jesus voltará e esteja pronto para isso. Todos os que creem estão e estarão com Ele para sempre. Todos nós precisamos de consolo, as aflições do tempo presente, dos quais nenhum de nós está isento. O cansaço diante das muitas tribulações, que chamamos de exaustão por problemas. Às vezes é tanto problema, tanto porque a gente não tem força para resolver o primeiro. Muitos vivem assim. E a falta de ânimo para prosseguir, e eu insisto, quando falta forças. Todos nós já passamos por isso. Mas o que a palavra nos assegura é para cada um de nós que creem. Consolem-se. E esse texto traz a resposta. E aí vem para o segundo salmo. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Salmo 73, verso 25. Hoje estou preparando uma mensagem sobre esse texto. Que texto lindíssimo. Quem mais eu tenho no céu além de Deus? Porque, meus irmãos, não estamos aqui nem por nós mesmos, nem por pessoas, nem por situações. Estamos aqui pelo Senhor. E vale a pena, a expressão é muito clara. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe por que isso aqui é tão profundo? Porque diz o seguinte: eu creio. E se você está aqui, você crê. Eu espero, é a esperança que nos move. Eu espero pelo Senhor, eu espero no Senhor, e eu espero ativamente. Por esperar, eu prossigo. E eu sigo, porque não podemos parar até chegar aquele dia. O que Paulo escrevia para essa carta era o seguinte: meus irmãos, vocês já creem e creem certo. Agora não parem, não se detenham, porque parece que a gente vive num mundo tão rápido, mas ao mesmo tempo não parece que estamos paralisados nesse mundo? Que não dá para fazer nada, tudo muito engessado. Veja bem, você na sua vida pode lembrar de um encontro inesquecível, de um sermão inesquecível, de um versículo inesquecível, de um momento especial da sua vida que você lembra muito. Eu lembro da minha filha quando nasceu, que ela estava no berçário, tinha acabado de sair do parto, foi para o berçário, e ela estava lá naquele vidro, e ela balançava as perninhas tirando o cobertorzinho. É uma cena que eu nunca esqueci. Interessante que ela cresceu e continuava tirando o cobertorzinho da mesma forma. Inesquecível. O que Jesus Cristo fez por cada um de nós é exatamente isso. Inesquecível. Por isso eu creio. Jesus é tanto a ressurreição para aqueles que já dormiram, quanto a vida para aqueles que permanecem. Disse certo autor sobre isso. É a ressurreição para os que dormem, é a vida
para os que vivem. E assim louvamos ao Senhor por conta disso. Agora entenda, meus irmãos, há uma terceira parte desse texto. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Está lá em Isaías 40, verso 1, falamos a respeito disso no culto de quarta-feira. Entenda que consolo é esse. A palavra consolar aqui é estar junto, literalmente. É a mesma palavra que dá origem ao Espírito Santo como o Consolador. É aquele que está junto. Consolar literalmente significa sentar do lado e se chorar, você chora, se rir, você rir. Se precisar ficar quieto, você fica quieto, mas você está junto. Porque você não precisa de palavras para dizer que eu estou apoiando você. O Senhor continua a fazer isso com cada um de nós. É chamar para o lado, é ministério de presença e de palavra. De presença porque precisamos estar aqui, e de palavra porque elas precisam refletir o nosso coração. Consolar é estar junto, isso é igreja. E eu louvo a Deus por nossa igreja. E ainda precisamos aumentar e melhorar. Precisamos estar juntos. Quando um cair, para o outro levantar. Quando um for vitorioso, nós vamos celebrar. É estar como o povo de Deus, com tudo e em todo o tempo. É crescermos juntos, e a ideia do crescimento é na palavra e no presente. Crescermos como o povo de Deus e apoiarmos uns aos outros no que precisar. Ah, meus irmãos, todos nós precisamos de consolo. E por isso diz o texto: consolai uns aos outros. Animem-se, porque quando a gente sair daqui, a vida continua. E ela não vai ser fácil. Mas sabe de uma coisa? Para a gente que está junto, meus irmãos, é extraordinário entender que quando um irmão sorri para mim, ou para o outro, ou para todos aqui, quando senta junto, quando estamos juntos, quando nos consola, e então podemos entender a grande sabedoria desse texto. No meio da dúvida, creia. No meio da dor, clame. No meio de tudo, a certeza de cada palavra. Estaremos para sempre com o Senhor. Vamos repetir todos juntos essa última expressão do texto? Estaremos para sempre com o Senhor. E esse é o melhor lugar do mundo.